Senhores, bom dia. Hoje nós vamos falar aqui sobre o agravo de instrumento no processo do trabalho. Antes eu queria esclarecer para os senhores o seguinte: no processo do trabalho, a gente tem uma previsão específica para a figura do agravo. Então é bem diferente do que prevê o CPC. Na verdade, o processo de trabalho ele prevê 4 tipos de agravo, né? São possíveis a interposição de 4 tipos de agravo. O primeiro deles é o agravo de instrumento. Depois é o agravo regimental, agravo interno e agravo de petição, que é na fase de execução. Para que a gente não faça confusão, né, para que a matéria não fique em choque em termos de conteúdo, para que vocês não confundam os tipos de agravo, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos dividir a questão dos agravos. Nós vamos estudar primeiro o agravo de instrumento, depois nós vamos estudar o agravo regimental e o agravo interno. E quando a gente estiver falando da execução, provavelmente lá para a semana que vem, aí nós vamos falar do agravo de petição, quando a gente estiver propriamente no momento de tratar a execução trabalhista. Não existe nenhuma previsão, né, de agravo retido em processo trabalhista, nunca teve. Nós até já falamos isso aqui, que as decisões interlocutórias nossas, elas não são possíveis, né, não são passíveis de recurso de imediato. Então, tecnicamente, não há nenhum tipo de previsão de agravo, nunca teve nenhum tipo de previsão de agravo retido. O que há é o agravo de instrumento. E nós vamos ver que o agravo de instrumento também ele é diferente daquele agravo de instrumento lá do processo civil, porque ele não serve para impugnar a decisão interlocutória. A finalidade dele, processualmente falando, é outra, né? Nós já aprendemos, inclusive, que se a decisão, apesar de interlocutória, ela colocar fim ao processo, ela se caracterizar como uma decisão final, por exemplo, sobre competência, como nós falamos na aula de recurso ordinário, a gente vai desafiar, né, o recurso ordinário, ou se for alguma situação específica, um recurso de revista. Então, não é o caso dessa figura do agravo com essa finalidade. Então, para que a gente não faça essa confusão, nós vamos separar aí o estudo do agravo, né? Uma outra coisa importante é que aquelas alterações lá do CPC, né, com o novo CPC, o artigo 1015 passou a regular a figura do agravo de instrumento e fez algumas alterações no antigo agravo de instrumento, como ele era antes. E aí, essas alterações feitas pelo CPC, elas não produzem os efeitos no processo do trabalho, tal como no processo civil, porque não altera a figura do princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Está lá no artigo 893, parágrafo 1º da CLT. Então, nesse ponto especificamente, o nosso direito processual específico trabalhista, né, do direito do trabalho, ele continua a utilizar o agravo de instrumento tão somente como recurso via adequada para destrancar recurso que teve segmento negado, né? É o que nós vamos falar aqui a partir de agora com o nosso estudo do agravo de instrumento, certo? Então, para fazer esse esclarecimento, nós veremos todos os agravos, mas não neste momento. Agora é só o agravo de instrumento. Então, senhores, o que é a figura do agravo de instrumento? O agravo de instrumento, ele efetivamente leva esse nome, né? Antes, quando o processo era ainda um processo físico, né, o chamado processo de papel, esse agravo de instrumento ele levou esse nome porque ele era um instrumento, um recurso que ele era constituído por um instrumento próprio, ou seja, você fazia uma petição de agravo, né, uma petição apartada, você copiava, trasladava, né, dos autos as cópias do processo, certo? Então, veja bem, você tinha que produzir as cópias do processo, tirar xerox, fazer reprodução daquelas cópias indicadas pela lei como cópias de apresentação obrigatória, senão o seu agravo não seria conhecido, certo? E aí você pegava, formava apartadamente em apenso um novo processo, por isso ele chamava agravo de instrumento. O instrumento era justamente pegar essas cópias, juntar essas cópias apartadamente, e aí sim o processo teria o fluxo normal e o agravo seria processado
com as peças que você juntou, né? Ou seja, formava-se um novo instrumento, e esse instrumento, esse novo processo é que era remetido para o juízo ad quem. Por isso que o nome é agravo de instrumento. Hoje, nos domínios do processo digital, né, no processo eletrônico, o agravo de instrumento ele é interposto e o próprio processo digital acompanha o conteúdo do agravo, apesar de que a gente ainda continua com as formalidades de indicações de eventuais peças e tudo, mas no processo eletrônico isso foi superado, você não precisa mais ficar reproduzindo as peças e as cópias para formar um instrumento apartado, porque o próprio processo eletrônico já acompanha a figura do agravo interposto, né? E nós vamos falar disso aqui em detalhes. Vejam lá, olha só, quando é que cabe o agravo de instrumento no processo de trabalho? O cabimento do agravo de instrumento no processo trabalhista, ele, como eu já disse, é diferente daquele cabimento do processo civil. Então, vou pedir aos senhores que não façam uma comparação, nem utilizem a figura do processo civil para fins de agravo, tá? No processo do trabalho, cabimento do agravo de instrumento é apenas contra despacho que negar interposição de recurso. Denegar seguimento. Você interpõe um recurso e o juiz, em razão de alguma questão de admissibilidade, no despacho ele não permite o seguimento, ele deixa de receber o seu recurso. Quando a gente lê o artigo 897 da CLT, a gente vai encontrar exatamente essa previsão lá na letra B, né? Então, 897, a linha B da CLT vai prever exatamente essa condição para cabimento, né? Hipótese específica de cabimento do agravo de instrumento. Então, vejam, os senhores, que a ideia, né, do agravo de instrumento é liberar, é permitir, é destrancar o recurso interposto, né? Vejam os senhores que a discussão que se tem, os senhores vão encontrar isso na doutrina, é que o agravo de instrumento, né, ele seria utilizado contra a decisão que denega recurso, então essa decisão é despacho, não é despacho. Olha, isso para nós é irrelevante. Na verdade, o que interessa é que aquela decisão que não recebe o recurso, por exemplo, você ingressa com um recurso ordinário, né? Você entra lá com o seu recurso ordinário e aí você teria no seu recurso ordinário a possibilidade de o juiz, ao fazer o exame da admissibilidade, negar o seu recurso ordinário. Essa negativa do juiz, ela tem que ser, obviamente, fundamentada. Então, ele vai dizer por que é que ele está deixando de receber o seu recurso ordinário. Por exemplo, ele vai deixar de receber o recurso ordinário porque ele seria, em tese, né, no entendimento lá do juiz, e conforme, obviamente, o caso específico, ele seria intempestivo, fora do prazo. Então, o juiz deixa de receber no juízo de admissibilidade, não recebe seu recurso, e aí, de uma certa forma, o seu processo vai acabar. Se você não fizer nada, se você deixar essa decisão passar do prazo, sem nenhum tipo de ataque, o que vai acontecer? O seu processo vai ter fim. Então, para que isso não aconteça, para que o seu processo não tenha fim, você vai interpor o agravo de instrumento. Então, vejam, senhores, que essa decisão que nega segmento, que não admite, que não permite o fluxo normal do seu processo, né, do seu recurso, ela, na verdade, é sim uma decisão interlocutória, porque ela põe fim ao processo se você não recorrer. Ela vai extinguir o seu processo. Não recebeu o seu recurso, vai passar do prazo, vai fazer trânsito em julgado, seu processo terá final, né? Então, obviamente, não há dúvida que essa decisão que nega, que não admite a interposição de recurso, o juiz não recebe o seu recurso, ela desafia agravo de instrumento. Isso aí, hoje, não há nenhum tipo de dúvida, tá certo? Uma outra coisa importante, existe. Pois, Marco.
Só para me esclarecer, assim, porque que o senhor falou que não pode se confundir o processo civil com o processo de trabalho, né? No Na caso, questão do agravo do instrumento. no caso do agravo de instrumento, para não fazer comparação, porque o agravo de instrumento lá é diferente daqui. Isso. A minha dúvida é a seguinte: as outras decisões executórias sem ser de recurso, qual que aí não cabe agravo também, não? Não, isso aí, Ou é outro tipo de recurso? veja bem, isso a gente já até falou várias vezes anteriormente. Olha só, no processo trabalhista, quando você tem uma decisão interlocutória, você deve fazer os protestos, lembra? Igual em audiência, quando a gente falou, você está lá em audiência, o juiz indefere Sim. a testemunha. Você está lá no seu escritório, requereu, por exemplo, a perícia de salubridade, o juiz deu um despacho e disse que não vai, indefere a perícia de salubridade, por exemplo, né? Uhum. Aí você vai fazer uma petição, se for por despacho, vai registrar os protestos, alegar, obviamente, cerceio de defesa, né, impedimento da produção de prova, e aí depois, quando você fizer o seu recurso, você vai alegar isso em matéria de recurso, como nós aprendemos aqui no recurso ordinário. Dá uma conferidinha depois lá na ata Ah, tá. do recurso ordinário. Agora, no caso da decisão ser interlocutória, mas ela ser uma decisão final, aí eu dei o exemplo na aula de recurso ordinário, confere depois, falando o seguinte: no caso do juiz, por exemplo, declarar incompetência ou não reconhecer a competência da Justiça do Trabalho, seja em razão do lugar ou seja em razão da matéria, ok? Nessa hipótese, o processo vai ter fim, a sua tramitação terá fim naquela instância judiciária, inclusive no TRT. Imagina, o juiz entende que a matéria é do direito civil, dá pela incompetência em razão da matéria, determina que o processo siga para a justiça comum. Você vai entrar com embargo de declaração, se a decisão tiver algum tipo de contradição, omissão ou obscuridade, mas se for uma decisão clara e não for o caso de embargo, você pode entrar com recurso ordinário direto, alegando justamente a competência e pedindo que o tribunal sobre isso se manifeste, ok? A mesma coisa vai Ah, acontecer se fosse uma decisão, por exemplo, em que o juiz entende que o cara foi contratado no Espírito Santo, trabalhou no Rio de Janeiro, mora em Belo Horizonte, entrou com reclamação, trabalha em Belo Horizonte. Aí o juiz remete a ação lá para o Espírito Santo, para o Rio de Janeiro, tira do TRT de Minas Gerais. Você pode entrar com recurso ordinário pedindo ao TRT que conheça, né, da questão da competência, porque o processo tem fim na nossa esfera e vai para a esfera de um outro tribunal. Então, nessa hipótese, quando a decisão, apesar de não ser terminativa, nem ser definitiva, colocar fim ao seu processo, aí desafia recurso ordinário. Nas demais hipóteses, não é o caso de agravo de instrumento, é o caso de protesto, e aí efetivamente, né, você vai, quando for fazer o seu recurso ordinário, você vai arguir a nulidade, vai pedir que seja cassada a sentença, que devolva o processo, sanar aquela irregularidade, por exemplo, pelo cerceio de defesa, pelo indeferimento da produção de prova e tal, ok? Beleza? Dá uma olhadinha ok. lá, depois se você tiver alguma dúvida, você pode voltar a perguntar, inclusive lá no grupo, no particular, não tem problema não, tá? Se tiver alguma dúvida que ainda É permanece, porque eu vou lembrando. É que eu vou lembrando assim quando o senhor vai falando, entendeu? beleza, não tem problema não. Você olha lá, qualquer coisa você me fala, tá? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: não podemos confundir e nem podemos usar a mesma fundamentação do agravo de instrumento do CPC, porque lá a previsão dele é distinta, ok? Lá ele tem uma Sei. aplicação diferente da aplicação aqui no processo do trabalho. Então, senhores, vejam bem, ele tem previsto, né, como recurso específico, a Cristiane comentou aqui com a gente que o amparo legal é o 897 da CLT, letra D, E, parágrafo 2º e 4º. Cristiano, na verdade é o seguinte, eu não cheguei lá não, mas é porque a previsão dele expressa como recurso, ela está justamente no 897, letra 897, a linha B. Lá no 897 você vai encontrar a previsão de dois tipos de agravo. Como eu falei no direito do trabalho, nós temos quatro, vamos estudar os quatro. Mas lá no 897 você vai ter lá na linha A o agravo de petição e você vai ter na linha B o agravo de instrumento. E quando você lê o 897 na linha B, você vai achar assim, ó, né, o caput, cabe agravo no prazo de 8 dias. A linha B, de instrumento dos despachos que denegarem a interposição de recurso. Então, ainda vou falar da figura do parágrafo 4º, vou falar ainda do parágrafo 2º, mas a previsão específica do recurso está
no 897, na linha B, né, o recurso como próprio previsto para o processo do trabalho. Foi nesse sentido aí a citação, beleza? Só para não gerar confusão aí. Mas a especificação do cabimento e a forma de procedimento nós vamos falando aqui. Eu vou citar esses dois artigos que você falou ainda, esses dois parágrafos do artigo que você falou aí, tá bom? Beleza, tranquilo, bom. Ela falou que entendeu aqui, mas é só para a gente vai continuar. Vamos lá. Então, vejam bem, senhores, há uma instrução normativa do TST, que é importante os senhores observarem, que é a instrução normativa número 16 de 99. Vale a pena depois os senhores darem uma lidinha nessa instrução, dar uma lida nela lá, porque ela vai falar exatamente isso. Ela vai deixar claro que a modalidade de recurso através de agravo de instrumento na Justiça do Trabalho, né, é exatamente para finalidade de combater decisão que denega, que não permite segmento de recurso interposto, né? Então, isso hoje já é uma coisa sacramentada, definida, classificada no processo do trabalho. Por isso que eu estou dizendo aos senhores, para que tenham cautela quando for falar de agravo de instrumento e para que não utilizem a fundamentação do CPC no agravo de instrumento do processo do trabalho. Haja vista que nós temos uma aplicação específica definida de forma distinta daquela do CPC, apesar do nome do recurso ser exatamente o mesmo, mas na essência a forma, cabimento, processamento, né, é um pouquinho diferente, é distinta, então vale a pena os senhores darem uma lida na instrução normativa 1699, assim como na CLT, e não confundirem, não fazer uma ligação direta do agravo de instrumento do trabalho com o agravo de instrumento do processo civil, tá bom? Então, senhores, literalmente, né, a limitação do cabimento das hipóteses de interposição do agravo de instrumento do processo de trabalho. Qual é essa limitação? Despacho, e aí vamos falar decisão interlocutória, que denega interposição de recurso. Como eu disse, artigo 897, a linha B da CLT. Portanto, a gente utiliza o agravo de instrumento no processo do trabalho contra aquelas decisões que, quando se interpõe um recurso, então você interpõe o recorrente, interpõe um recurso ordinário, ou interpõe um agravo de instrumento, um recurso de revista, e aí o juiz, ao fazer o juízo de admissibilidade, entende que o seu recurso não é cabível, entende que o seu recurso não pode ser processado, ele não adentra no mérito, ele não analisa as razões recursais, ele simplesmente deixa de receber o seu recurso, não permite o processamento do recurso, né? Você entra lá com o seu recurso ordinário, o juiz dá um despacho, como eu dizia aqui, dizendo que o seu recurso é intempestivo. O que você vai fazer? Você vai interpor o agravo de instrumento. Qual é o papel do agravo de instrumento? Combater decisão que denega segmento a recurso. Que tipo de recurso? Recurso ordinário, recurso de revista, recurso extraordinário, recurso adesivo, né? O próprio agravo de petição, você interpôs o agravo de petição, o juiz não recebeu, agravo de instrumento, né? E, obviamente, se você entrar com agravo de instrumento e o juiz negar o seu agravo de instrumento, não deixar que ele siga, denegar, desde receber o agravo de instrumento, cabe outro agravo de instrumento contra aquela decisão. Então, se é recurso interposto, se há decisão pela não admissão, pelo não processamento do seu recurso, seja o recurso que for, como eu disse aqui, ordinário, revista, ordinário, adesivo, petição, próprio agravo, né? Não permitiu que ele fosse recebido, deixa de receber, não permite prosseguimento, você vai então interpor o agravo de instrumento, ok? Um detalhe importante, senhores, é que a gente vai ver mais à frente na matéria, a figura do embargos no TST. No caso do embargos do TST, quando você entra com embargos no TST, é um tipo de recurso específico, ainda será estudado, lá não caberá agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ele faz com que o processo suba para o adquém. Ele permite que o seu recurso siga o caminho normal, ele vá para a instância superior. No TST, não há instância superior na esfera trabalhista. A pessoa tem o STF, mas o STF nós sabemos muito bem que ele é instância especial, tem função específica, não é
grau de recurso ordinário, ele não é instância superior ao TST em termos de adquém. Nós já sabemos isso aí, o senhor já conhece a figura e o funcionamento. Então, tecnicamente, se você tem uma decisão através de embargos no TST, não caberá agravo de instrumento. O que caberá é o agravo interno, que nós vamos estudar, é só para deixar claro aqui, para não haver confusão futura, correto? Então, vejam, senhores, o seguinte, quando a gente fala de agravo de instrumento, nós estamos falando, não recebeu o recurso, não deixou que o recurso seja processado, impediu que o processo suba para a instância superior, não permitiu, não admitiu o seu recurso, portanto, se você não fizer nada, o seu processo vai transitar em julgado. Você entra com agravo. Qual é o papel do agravo? O papel do agravo é combater aquela decisão que denega o recebimento do recurso e permitir que o seu recurso suba para o adquém, que ele siga o caminho normal para a instância superior. Esse é o papel do agravo de instrumento no processo do trabalho. Os efeitos do agravo de instrumento é apenas devolutivo, né? Quando a gente fala efeitos, é só um, é o efeito. Ele é devolutivo, ou seja, você vai, no agravo de instrumento, combater aquela fundamentação, combater aquela decisão que não permitiu o segmento do seu recurso, que deixou de receber o seu recurso. Então, por exemplo, quando você interpõe um agravo de instrumento, você tem que impugnar a matéria quanto à validade, quanto à qualidade, quanto ao fundamento das decisões que negam o segmento do recurso. Então, se você tem um recurso ordinário, o juiz diz que ele é intempestivo, quando você faz um agravo de instrumento contra essa decisão, o que você tem que mostrar no seu agravo? Que, em verdade, ele é tempestivo. E vai dizer por que ele é tempestivo. Então, imaginem os senhores, numa hipótese, o seguinte, o seu processo, ele teve uma publicação na terça-feira, né, numa terça-feira, no dia, deixa eu ver aqui, no dia 2 de junho, foi publicado lá o despacho do juiz, dizendo o seguinte, você interpôs recurso ordinário, o juiz deu o seguinte despacho: deixo de receber o recurso ordinário do reclamante por considerá-lo intempestivo. O que você vai demonstrar? Você vai demonstrar no seu agravo de instrumento que o seu recurso foi tempestivo. Então você vai dizer para o juiz, por exemplo, que você interpôs o recurso dentro do prazo legal e vai mostrar para ele, um exemplo, a publicação ocorreu no dia, vamos pegar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A publicação ocorreu no dia 21 de maio, houve a publicação da sentença. O prazo de 8 dias para interpor o recurso começou dia 22, na quarta-feira, recurso ordinário contra a sentença, publicada dia 21. Então, dia 22 foi quarta-feira, primeiro dia do prazo, dia 23, quinta-feira, dia 24, sexta-feira, maio, né? Depois, dia 27, segunda, dia 28, terça, dia 29, quarta, dia 30, quinta-feira, dia 1º de maio, né? Dia 1º de maio seria o último dia do seu recurso, certo? Só que dia 1º de maio foi feriado, por isso o recurso foi interposto no dia seguinte. Então, senhores, esse é o papel do recurso do agravo de instrumento. É você provar para o juiz que quando você for interpor recurso, por que você não interpôs de 1º de maio? Porque dia 1º de maio foi feriado nacional, não houve expediente na Justiça do Trabalho. Então, você interpôs o recurso no primeiro dia útil seguinte, que foi que dia? 4 de maio. Então, o recurso é tempestivo, porque venceu em dia de feriado. O 8º dia foi dia 1º de maio. Portanto, o prazo prorroga para o primeiro dia útil subsequente. Se 1º de maio foi feriado, eu vou interpor recurso no dia 4 de maio, que é segunda-feira, dia útil, e não haverá o que se falar em intempestividade. Então, esse é o papel do agravo de instrumento, é demonstrar para o juiz, e no caso aí para o tribunal que vai julgar, porque o agravo vai subir, demonstrar que aquela decisão do juiz, ela não pode prevalecer porque está equivocada, porque há algum tipo de
erro, né? Veja bem, ela não é válida. Por que ela não é válida? Porque ela parte da premissa de que dia 1º de maio foi dia útil, mas dia 1º de maio é feriado nacional, não tem expediente forense. Não tendo expediente forense, não é dia útil, não conta prazo. Prazo prorroga o 1º dia útil subsequente. No caso aqui, né, no exemplo nosso aqui, seria dia 4 de maio. Então, para isso que serve a figura do agravo de instrumento, tá certo? Então, você vai combater com agravo de instrumento aquela fundamentação que nega, que não permite o prosseguimento do seu recurso. Toda vez que você interpõe um recurso, o juiz diz que o recurso não pode ser admitido por tal motivo, você interpõe agravo de instrumento combatendo esse motivo, demonstrando que não é o caso, né, por exemplo, da decisão prevalecer, porque aquele motivo, aquele fundamento que negou seguimento ao recurso não está correto. E aí você vai demonstrar o porquê que não está correto. Um exemplo seria, outro exemplo, né, além dessa da tempestividade, seria, por exemplo, a ausência de preparo. Vamos supor que você entra com um recurso ordinário e o juiz deixa de receber o seu recurso ordinário porque você só fez o depósito da metade, por exemplo, né, do valor recursal. E aí o juiz vai dizer o seguinte, olha, vou deixar de admitir, né, ele dá um despacho lá e fala, deixe de admitir o recurso ordinário interposto pela reclamada, tendo em vista que, aí ele fala lá, que a reclamada depositou valor equivocado, né, não procedeu ao depósito integral do pagamento do depósito recursal integral. Aí você vai fazer um agravo de instrumento e vai demonstrar para o tribunal que efetivamente o depósito recursal foi reduzido pela metade porque a empresa, por exemplo, né, trata-se de uma microempresa, ou trata-se de um microempreendedor individual, ou trata-se de um empregador doméstico, igual nós falamos aqui, quando a gente estudou a figura dos recursos lá, do recurso ordinário, né, e falamos sobre a possibilidade do artigo 899, parágrafo 9º, de proceder ao depósito, né, reduzido pela metade quando for entidade sem fim lucrativo, quando for empregador doméstico, quando for microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte. Então, você vai, por exemplo, fazer o seu agravo e vai dizer, ó, está correto o depósito, né? Foi feito observando o parágrafo 9º do artigo 899 da CLT, então, meu recurso ele tem que seguir, ele tem que ser admitido, ele tem que ser destrancado, porque eu cumpri e exerci um direito previsto na lei, no parágrafo 9º, lá do 899, ao depositar metade do valor do depósito recursal, porque a lei assim permite. Então, há um equívoco nessa decisão que não admitiu o meu recurso, pelo que estou requerendo ao tribunal que receba o agravo de instrumento e o remeta para a instância superior, para o adquém, para que, então, o tribunal possa se manifestar, possa conhecer do meu recurso, tanto do agravo de instrumento, quanto do recurso ordinário nesse exemplo. Então, observem, senhores, que esse é o papel do agravo de instrumento no processo de trabalho. Daí, aquilo que eu expliquei, né, dele ser totalmente diferente do processo civil. Agora, só para a gente afirmar, para ficar bem claro, que é o seguinte, toda vez que eu entro, toda vez que eu faço a interposição de um agravo de instrumento, eu preciso demonstrar de forma clara que o despacho que nega seguimento, o despacho que deixa de receber o meu recurso, está equivocado. E eu tenho que combater esse despacho. Então, não adianta eu entrar com agravo de instrumento e falar sobre prova. Não adianta eu entrar com agravo de instrumento e falar sobre reforma da sentença. Não adianta eu entrar com agravo de instrumento e questionar a coisa do processo da primeira instância. Não é para isso que serve o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, a fundamentação dele tem que ser objetiva e tem que ser clara. No agravo de instrumento, você tem que demonstrar que aquele despacho que diz que o seu recurso não pode ser admitido está equivocado por algum motivo. Você tem que mostrar o motivo do equívoco, do erro daquele despacho que não permite o seu recurso. Então, o agravo de instrumento, senhores, ele não fica discutindo matéria de mérito. Tem advogado que entra no agravo de instrumento falando, porque é uma injustiça, não recebeu recurso, porque a testemunha fez prova, porque tem documento de hora extra, e eu entrei com recurso. Não adianta. Você tem que falar o seguinte, olha, intempestivo. Não é intempestivo, por isso, por isso, por isso. Ou justificar o motivo da interposição pós-prazo,
justificar e ver se o tribunal vai aceitar, comprovar os motivos do impedimento de fazê-lo no prazo, né? O advogado, por exemplo, teve um infarto, teve jeito de fazer no prazo. Aí você vai mostrar isso lá. O preparo, ele foi feito, mas ele foi feito a menor por cada condição da empresa, ou a empresa pediu justiça gratuita, então se não for dar justiça gratuita, que determine e dê um prazo para a empresa fazer o depósito. Enfim, você tem que combater o motivo pelo qual o seu recurso não foi recebido. Não tem que combater outra coisa. As outras coisas você vai combater em recurso. Mérito, julgamento, juízo de valor, análise de prova. É o recurso que vai discutir isso. O agravo de instrumento, matéria de direito, né? Se for, por exemplo, recurso de revista, você é na recurso de revista, matéria de direito, você vai lá no recurso. No agravo, você discute o motivo, a decisão, o fundamento da decisão que não permite receber seu recurso. É isso que você tem que discutir no agravo. Se você discutir outra coisa, seu agravo não vai ser conhecido, né? Ou se conhecido, ele vai ser negado, ou negar provimento ao seu agravo. Então, o agravo, que a gente discute no agravo, que a gente combate no agravo, é a decisão que não permite o segmento, o recebimento do processo. É isso que será discutido no agravo. Então, somente isso, certo? Então, vamos ter atenção, né, para essa fundamentação do agravo. Outra coisa que a gente tem que falar, que é importante em relação ao agravo de instrumento, é o depósito recursal. Nós já falamos aqui em aulas anteriores que no recurso trabalhista eu preciso fazer o depósito recursal. Toda vez que eu interponho um recurso no processo de trabalho, haverá, salvo embargos de declaração, a figura do depósito recursal. No agravo de instrumento, por força da lei, né, a CLT regulamenta isso, o parágrafo 7º do artigo 899, vou até conferir depois aqui, mas acho que é isso mesmo. Parágrafo 7º do artigo 899 da CLT, ele vai dizer o seguinte: quando a gente interpõe o agravo de instrumento, no ato dessa interposição, quando você ingressa, apresenta lá o seu agravo de instrumento, o valor do depósito recursal é de 50%, então presta atenção, né? É de 50%, metade do valor do depósito do recurso que se pretende destrancar. Então, veja a redação da lei. Você vai pagar metade do depósito recursal previsto para aquele recurso que você interpôs e não foi admitido. Então, se você interpôs recurso, por exemplo, ordinário, valor do depósito recursal do recurso ordinário, 9.800 e pouco. Você vai pagar metade desse valor. Não, eu interpus foi um recurso de revista e o meu recurso de revista foi negado, não foi admitido meu recurso de revista. Você vai depositar metade do valor do depósito recursal previsto para o recurso de revista, 19 mil e tanto, você vai depositar a metade. Então, no agravo de instrumento, o depósito será sempre da metade, né? A Cristiane está dizendo que é o artigo 899 mesmo, tá certo. Cristiane, só confere para mim, por favor, se é o artigo 7º. Se for, a gente já deixa definido aqui, mas eu acredito que seja o artigo, parágrafo 7º, parágrafo 7º do artigo 899. Então, metade do valor. Se o depósito é de 9.900 e não sei quanto, 9.800 não sei quanto, recurso ordinário, é ele que você vai destrancar? O depósito recursal da agravo é da metade. Não, eu vou destrancar recurso de revista. Recurso de revista é quanto? 19 mil e tanto. Vai destrancar recurso de revista? Vai. Metade do valor do recurso de revista. Então, é assim que funciona o depósito recursal para fins de agravo de instrumento. Na forma lá do artigo 899 da CLT, parágrafo 7º, quando eu vou interpor meu agravo de instrumento, o depósito recursal é da metade, né? Isso, o Cristiano confirmou aí que é o parágrafo 7º. Obrigado, viu, Cristiano? Então, é isso aí, parágrafo 7º da CLT, artigo 899, interpôs agravo de instrumento, você vai fazer o depósito da metade do valor previsto para o recurso que você quer destrancar. Se você quer destrancar recurso ordinário, olha o valor do depósito recursal do recurso ordinário, deposita metade. Se você quer destrancar recurso de revista, olha o valor da metade do recurso de revista, né, o depósito recursal, qual é o valor, metade, e faz o depósito. E assim sucessivamente. Então vejam, senhores, que há
também no agravo de instrumento a previsão do depósito recursal. E aí, a regra que vale para o depósito recursal no agravo de instrumento é a mesma regra que vale para todos os depósitos recursais, né? A gente tem que olhar se é caso de isenção, a gente tem que olhar se é caso de pagar metade, por exemplo, como eu falava há pouco. Se for um empregador doméstico, você vai pagar a metade. Então, o agravo de instrumento já é metade. Então, você vai pagar metade da metade, né? Tal como a lei prevê. Então, a gente vai observar a mesma regra que vale para todos os depósitos recursais, ela vale para o depósito recursal do agravo de instrumento, tá certo? Como eu já comentei com os senhores, né, existe uma instrução normativa do TST, que é a instrução normativa número 3, né, do TST. Lá os senhores encontrarão essas questões todas do depósito recursal e encontrarão, inclusive, uma previsão específica do tribunal, está também no artigo 899, parágrafo 7º, mas uma instrução normativa, a instrução normativa número 3, ela traz uma previsão específica do tribunal quanto a essa questão do depósito recursal. Então, isso é de fácil entendimento, é de fácil localização, basta entrar no site do TST, pesquisar lá, quando a gente fala em instrução normativa, você vai pesquisar lá, instrução normativa TST número tal. Vocês vão achar as instruções normativas e nela haverá, né, na instrução normativa número 3, haverá toda essa regulamentação do que a gente está falando aqui, certo? Um detalhe importante é o seguinte, como eu disse, se por acaso você interpor um recurso e por algum motivo o recolhimento do preparo, pagamento de custas ou pagamento do depósito recursal tiver sido insuficiente, né, o depósito recursal ele pode ser complementado. Existe uma orientação jurisprudencial, que é a orientação jurisprudencial número 140 da SBDI, que é a Seção de Dissídios Individuais do TST, número 1, né? SBDI 1. E lá, nessa OJ 140, os senhores verão que se houver pagamento insuficiente, valor menor, de custas ou de depósito recursal, a parte tem que ter o prazo de 5 dias para completar esses valores, né? E se a parte não completar esses valores, é que haverá a deserção. Então, é um motivo de muita interposição de agravo de instrumento, porque às vezes o juiz dá pela deserção, não recebe o recurso e dá pela deserção. Aí a parte vai lá, pede para fazer a complementação, e aí ela usa o CPC de forma subsidiária, né? O artigo 1007 do CPC lá vai falar isso, e aí, parágrafo 2º do 1007 do CPC, e aí o Tribunal Trabalhista entende que o juiz ou o desembargador, o relator, quem negar seguimento ao recurso, tem que dar 5 dias de prazo, e somente se a pessoa, né, o recorrente, não complementar os valores em 5 dias, é que haveria a figura da deserção, ok? Então, vejam os senhores que essa regra do agravo do instrumento, quanto ao depósito recursal, ela efetivamente ela segue a mesma linha das demais regras válidas para fins de depósito e de pagamento de custas dos outros recursos na Justiça do Trabalho, beleza? Uma coisa importante, tá, gente, é que quando se fala em comprovação de pagamento, comprovação de depósito recursal, comprovação de pagamento de custas, apesar dos juízes darem despacho conferindo o valor depositado, quem tem que comprovar, né, o ônus da prova de que foi feito o depósito corretamente é do recorrente. Então, quando eu entro com recurso ordinário, quando eu entro com recurso de revisão, quando eu entro com agravo, eu preciso comprovar que eu fiz o recolhimento das custas. O recorrente tem que comprovar que fez o recolhimento das custas, o recorrente tem que comprovar que fez corretamente o depósito recursal. Apesar disso ser conferido pelo tribunal, né, e obviamente na hora de fazer a admissibilidade isso vai ser observado, certo? É ônus da parte. Quem recorre tem que fazer essa comprovação. Então, é muito importante que a gente se lembre disso. Como é que vai funcionar, então, a interposição do meu agravo? Olha, no processo eletrônico, como eu disse, né, você vai interpor a petição do agravo, vai indicar apenas no processo eletrônico
aquela figura, né, PJE, que a gente já aprendeu aqui, certo? Então, você vai fazer a interposição do agravo e vai indicar o ID. Não sei se os senhores lembram que quando a gente falou de processo judicial eletrônico, né, o PJE, nós temos inclusive uma aula específica disso aí, né? Tem os vídeos lá, vocês podem recorrer a ela depois, mas ela é feita dentro do processo eletrônico. Então, na esfera do processo eletrônico, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a petição de agravo, né? Vamos interpor o nosso agravo e aí vamos indicar que eu estou fazendo o agravo de instrumento contra a decisão que foi proferida que não recebeu meu recurso. Aí, Cristiano, é aquilo que fala lá, né, no parágrafo 2º, tá certo? O agravo de instrumento, ele não vai suspender o curso da sentença, se for em fase de execução, e o parágrafo 4 que vai falar que o agravo vai ser julgado pelo tribunal, que seria competente para receber o recurso, né, decisão que foi negada. Então, você vai interpor o agravo no PJE, o seu processo vai subir para o tribunal, então, aquele tribunal que receberia o seu recurso é que vai fazer o julgamento do agravo. E ele vai julgar o agravo e vai dizer se o seu agravo tem razão ou não. Se você tiver o agravo provido, se o seu agravo tiver procedência, se realmente você está correto nas suas razões, recebeu o agravo, ele vai julgar procedente o agravo, né? E vai determinar a subida do recurso. Então, para isso, como é que vai funcionar? Para que eu processe o meu agravo, eu vou observar o que fala lá no parágrafo 5º do artigo 897, que é sobre o processamento. Para que meu agravo seja conhecido, eu preciso formar o instrumento, né? E preciso instruir a petição de interposição do agravo. Então, eu vou fazer uma petição, né? Vou fazer uma petição de agravo de instrumento, vou dirigir essa petição de agravo de instrumento ao tribunal, né? Vou encaminhar junto com a minha petição, eu vou indicar quais são os IDs, porque no processo eletrônico, o ID, né, que é a identificação de cada peça e de cada documento, eu vou indicar lá as cópias que eu pretendo que instruam, que façam parte do meu agravo de instrumento. Em regra, em sede de processo eletrônico, o que a gente faz? A gente copia todo o processo eletrônico, porque hoje é muito fácil, você entra no PJE, abaixa o processo e encaminha ele junto. Mas, efetivamente, você pode indicar o ID da decisão agravada, né, que é peça obrigatória. Aí, ó, você tem que juntar obrigatoriamente, você tem que indicar o ID obrigatoriamente da decisão agravada, você tem que indicar o ID da certidão que te intimou, das procurações dos advogados no processo, tanto do agravante quanto do agravado, da petição inicial, da contestação, da sentença ou da decisão de origem contra a qual você recorre, do depósito recursal que você fez quando você interpôs o recurso. Então, você interpôs o recurso ordinário, ele não foi admitido. Você tem que comprovar que você fez o depósito recursal do recurso ordinário, como você tem que comprovar o pagamento das custas, né? Como você tem que comprovar também o depósito recursal do agravo. Então, vejam, você vai indicar essas peças todas que são obrigatórias e que estão previstas no artigo 5º, né, do 897 da CLT. Caso você tenha interesse, você vai juntar as outras peças que você acha importante, né? Recebido o agravo, o que o juiz vai fazer? O juiz ele vai dar vista para o agravado. Então, o agravante interpõe o agravo, indica todas as peças, o juiz abre vista para o agravado. Prazo de interposição do agravo, 8 dias úteis. Já comentei com os senhores aqui que, em regra, na Justiça do Trabalho, recurso tem prazo de 8 dias. 8 dias úteis. Exceção dessa regra é a figura dos embargos, né? Embargo é 5 dias, embargo declaratório, 5 dias, embargo de execução, 5 dias. Mas a regra geral de recurso, processo trabalhista, 8 dias úteis. Agravo de instrumento, o prazo é de 8 dias úteis. Então, você tem 8 dias úteis para entrar com o seu agravo. Entrou com o agravo, apresentou as peças, tudo correto, cumpriu lá os requisitos do 897, B, cumpriu lá os requisitos do 897, parágrafo 5º,
que vai acontecer? Vai ser dado vista ao agravado, vai se intimar o agravado para que ele responda ao agravo. E, no mesmo prazo, ou seja, 8 dias é a resposta do agravado. Ele também tem que responder o recurso principal. Por quê? Olha só, entrei com o recurso ordinário. O juiz não deu vista para a parte contrária responder o recurso ordinário, porque o meu recurso ordinário não foi admitido. O juiz diz, desde admitir o recurso ordinário, porque é intempestivo. Então não teve contrarrazão. Ele simplesmente negou a interposição do recurso. Então, quando eu entro com agravo, dizendo, olha, meu recurso não é intempestivo, aquele exemplo, dia 1º de maio foi dia feriado nacional, dia sem expediente forense. Então, meu prazo prorrogou para o primeiro dia subsequente. Como o 1º de maio foi uma sexta-feira, meu prazo foi na segunda. Eu entrei com agravo, eu entrei com o recurso corretamente. Então, meu agravo tem que ser provido para reconhecer a tempestividade do meu recurso, admitir o meu recurso e julgar o meu recurso. É isso que eu peço no agravo. Olha, estou demonstrando que o recurso foi interposto no prazo correto. Então, vou pedir para que meu agravo seja procedente, para que o tribunal conheça do meu agravo, dê procedência ao meu agravo e determine, primeiro, que o meu recurso é tempestivo, que o meu recurso seja recebido e que o meu recurso seja julgado. É isso que eu tenho que pedir no meu agravo de instrumento. Então, quando eu entro com agravo, a parte agravada será intimada. Para quê? Para responder ao agravo e para responder também ao meu recurso. Nesse exemplo, recurso ordinário. Se fosse recurso de revista, seria intimado para responder o agravo e para responder também o recurso de revista. Essa intimação no mesmo prazo, ou seja, você vai ser intimado para responder o agravo de instrumento e o recurso ordinário, ou o agravo de instrumento e o recurso de revista, ou o agravo de instrumento e o recurso que está sendo destrancado. Você vai respondê-lo, né, você é agravado, no mesmo prazo de 8 dias. Em 8 dias úteis, você tem que apresentar a resposta aos 2 recursos. Por quê? Porque quando o seu agravo sobe, se o seu agravo for provido, né, se o seu agravo tiver resultado positivo, eles já vão de imediato, será julgado o outro recurso, o recurso que foi destrancado. Então, você tem que ter resposta ao agravo e você tem que ter resposta ao recurso, porque o julgamento será seguido. Julgou o agravo, está correto? Tá, então vamos conhecer do recurso. Julga o recurso, então suas contrarrazões precisam estar lá, né? Então, quando o agravado é intimado, ele tem que apresentar contrarrazão ao recurso e contraminuta ao agravo. A peça de interposição de agravo ela é acompanhada das razões de agravo. As razões de agravo chamam minuta do agravo de instrumento. A resposta ao agravo de instrumento chama contraminuta. O recurso, quando é apresentado, ele é acompanhado das razões de recurso. A resposta do recurso chama contrarrazões ao recurso, né? Então, você vai apresentar contraminuta, você é agravado, intimado, a responder ao agravo, você apresenta contraminuta ao agravo e contrarrazões ao recurso. Você tem que fazer isso. Tem assim, né? É um direito seu, caso você não queira, contrarrazão não é obrigatório. Mas a gente sempre aconselha que faça contrarrazão, sempre aconselha que faça contraminuta, né? Exercício próprio do contraditório e do direito à ampla defesa. Mas é um direito. Se a pessoa não quiser, mas é um direito. Agora, se você vai responder, o ideal é responder os dois, tanto o agravo quanto o recurso, né? No prazo de 8 dias. 8 dias úteis. Então, o seu recurso vai subir junto com o agravo, vai subir o agravo e vai subir o recurso. Vai subir as contraminutas do agravo e a contrarrazão do recurso. Quando chegar lá no tribunal, a turma vai analisar o seu agravo primeiro. Se o seu agravo for provido, ou seja, se você tiver razão, tem procedência o que você está dizendo, vão prover o seu agravo. Você vai ganhar, entre aspas, né, o agravo de instrumento. E aí, a turma vai observar, né, vai passar a julgar o recurso que foi trancado, ou seja, vai julgar o agravo. O agravo teve provimento? Conhece e julga o recurso. Não teve provimento o agravo? Não vai conhecer o recurso. O agravo for negado, não há o que se falar em julgamento do recurso, porque o agravo foi negado. Então, por exemplo, nessa hipótese da intempestividade, vamos supor, né, uma suposição, que chegou lá e disse, olha, que pese as razões do agravante,
a turma entende que de fato houve a intempestividade do recurso, o recurso foi interposto fora do prazo, a justificativa não convenceu a turma, etc. Uma hipótese aqui só para a gente entender, né? Para a gente ilustrar. E aí nega provimento ao agravo. Negou provimento ao agravo, não vai julgar o recurso, porque está dizendo o seguinte: o recurso é realmente intempestivo, não vamos conhecer dele. Agora, se prover, se o seu agravo for vitorioso, vai conhecer e vai julgar o recurso. Por isso que no prazo de resposta do agravo, você tem que responder o agravo e tem que responder também o recurso principal, certo? Então, senhores, esse é o processamento, é a forma de funcionamento quando você interpõe o recurso de agravo, né, a forma pela qual ele será processado lá no tribunal, né? Então, proveu o agravo, a turma conhece imediatamente do recurso principal, tá? Não proveu o agravo, se o agravo for improcedente, não haverá que se falar em conhecimento, né, do recurso que foi trancado, porque significa que a decisão que não recebeu o seu recurso será mantida, né? Então, vejam os senhores que nesse aspecto aí, o papel do agravo de instrumento fica claro. Somente permitir, somente liberar para que o recurso que você interpôs suba e seja conhecido pela instância superior, correto? Então, vejam bem os senhores, e só para a gente lembrar, né, e ficar bem claro para os senhores o seguinte: existem ainda processos que tramitam de forma física, porque a digitalização ela está sendo feita em algumas comarcas do interior, etc. Belo Horizonte já não. Belo Horizonte, a maioria dos processos hoje, todos os novos são digitais, e mesmo os antigos já foram digitalizados, porque a partir do momento que há um recurso, há uma execução, eles já passam a ser efetivamente digitalizados. Mas só para que não haja dúvida, toda essa regulamentação que a gente fala sobre juntada de peça, ela não é mais válida para a figura do PJE, né? Porque o PJE, processo judicial eletrônico, vamos frisar isso bastante, para vocês lerem a lei lá, os senhores verão isso na lei, né? Que é necessário a juntada das peças. Com o processo judicial eletrônico, com o PJE, nós não temos mais processo de papel, não existe mais o que a gente chama de autos físicos, tá certo? Então, prestem bastante atenção, você não tem que copiar a peça, né? Você não tem que trasladar as peças. O adquem ele já tem acesso a todo o processo. O que a gente recomenda é que você indique as peças na sua petição. ID número tal, peça número tal, no processo eletrônico, né? Você vai fazer a indicação dos IDs, você não precisa ficar copiando e anexando lá, né? Inclusive, isso está na regulamentação do próprio PJE. Tem a lei que institui o PJE e tem também uma resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, do CSJT, que ele vai falar no artigo 34, então anotem aí para que os senhores deem uma lidinha lá, acho importante, né? Resolução 136 de 2014, artigo 34. Lá vai dizer exatamente isso, né? Que é dispensada a formação do instrumento, tá certo? Porque o processo, basta a indicação do ID, porque o processo já é eletrônico, o tribunal, obviamente, tem acesso ao PJE, né? Então, você só vai indicar o ID para não dar nenhum tipo de nulidade, para não dar nenhum tipo de arguição de que você não se desincumbiu do ônus de indicar as peças, pelo menos obrigatórias. Então, faz a indicação do ID. Petição inicial, ID tal. Decisão agravada, ID tal. Recolhimento de custas, ID tal. Lembrando que o ID é o identificador de cada peça, aquele número que vem nela. Né? Quando eu distribuo lá uma petição inicial, ela recebe um número. Quando eu faço o protocolo de um documento, ele recebe um número. E assim, Professor, fala, Ismael. no caso, assim, na hora que eu for instruir meu agravo de instrumento, eu posso só colocar só o ID ou eu tenho que necessariamente juntar o PDF? Ou eu tenho que fazer os dois? No processo digital, né? Isso, fala. Basta a indicação do ID. Tá? Tem gente que copia todo o processo e junta, mas não é obrigatório, estou dizendo aqui. Tem, inclusive, situações que a pessoa junta todas as peças e o tribunal nega. Agora, um detalhe, tá, Ismael? Isso para o processo do trabalho. O processo do trabalho. Porque se for no processo civil,
Lá no processo civil, vocês devem ter aprendido isso, eu acredito, mas só para a gente não ficar, né, sem resposta e não ter nenhuma confusão para os senhores, só a título de esclarecimento, vamos falar assim, lá no processo civil é um pouquinho diferente, porque lá no processo civil, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pelo menos, o sistema não é o PJE para segunda instância, o sistema para segunda instância é o JPE, é outro procedimento, é outro processo eletrônico, é outro tipo de instrumento, né, processual eletrônico, e no JPE você tem que colocar as peças, tá? Você vai marcar uma por uma, e aí eles vão trasladar as peças. No JPE, isso é comum, não é a minha matéria é processo de trabalho, só estou dizendo porque há alguns alunos que fazem uma correlação direta, acham que o CPC aplica no processo de trabalho para tudo e fica querendo julgar o CPC dentro da Justiça do Trabalho sem observar algumas questões específicas. Então, olha, se for justiça comum, se for Tribunal de Justiça, o modelo é diferente. É JPE, que é o sistema, não é PJE, JPE, segunda instância. Você pode entrar lá no site do Tribunal de Justiça que você vai ver. Lá você vai indicar as peças e vai juntar. No caso da Justiça do Trabalho, você faz a petição, anexa a petição ao PJE e, se você quiser, você pode, com base no artigo 34, né, da Resolução 136, que eu dizia aqui agora há pouco, você pode indicar os IDs, né? Que seja considerado como parte integrante do agravo do instrumento, a petição inicial de ID tal, a contestação de ID tal, procuração do agravante, ID tal, procuração do agravado, ID tal, decisão de origem, ID tal, pagamento de custas, ID tal, pagamento de depósito recursal do recurso aplicado lá, por exemplo, recurso ordinário, né, ID tal, pagamento de depósito recursal do agravo do instrumento, ID tal, e assim vai, entendeu? Basta que você faça uma espécie de rol enumerando as peças na sua petição. Agora, presta atenção mais uma vez. Estou falando de processo do trabalho, utilizando o sistema PJE. Justiça Comum, Tribunal de Justiça, Minas Gerais, é outro modelo, JPE não é dessa forma. Ficou claro, Ismael? JPE, o senhor fala o RUP, né? Oi? O RUP que o senhor fala, né? Não entendi. O segundo instância, o senhor está falando, né? O RUP, né? RUP? RUP, R-U-P-E. R-U-P-E? Não sei. Eu conheço por JPE, procedimento, né? Não sei se é a mesma coisa, não. Mas é porque a gente conhece o modelo lá. Se você entrar no site, você vai ver. Segunda instância, o sistema na justiça comum é JPE. Não é esse modelo nosso aqui. Então, o que eu estou falando aqui é diferente do CPC e vai para a Justiça do Trabalho, porque é o PJE, beleza? Para o advogado, o TEMES é porque é nomenclatura interna deles, tá? Para o advogado é JPE, beleza? Beleza. Então, lá na Justiça Comum. Aqui, fala comigo aí, Ismael. É PJE. Não, tranquilo, professor. Fala aí, Ismael. Beleza, obrigado. Beleza não, me fala aqui. Obrigado, entendi. Não sou. O PJE, Justiça do Trabalho, PJE, JPE, é lá na Justiça Comum. Justiça do Trabalho, PJE, indique ID, beleza? Beleza, então. Muito obrigado, professor. Valeu. Senhores, então é isso, né? O nosso agravo, ele tem essa forma de processamento e é assim que funciona o agravo de instrumento no processo do trabalho. Ana, tem alguma dúvida aí? Quer fazer algum comentário? Não, professor, não tenho dúvida não, obrigada. Tranquilo? Tranquilo. Cláudia. Tá me ouvindo aí, Cláudia? Alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Não, tá tranquilo, professor. Beleza. Miquel, tudo bem aí? Tudo bem, obrigada. Não, tá tranquilo também, professor. Obrigada. Nenhuma dúvida. Não entender direitinho as diferenças, né? Sim. Uhum. Cristiane, Obrigada. A Cristiane saiu? Ela não está com a gente mais, não? Até mandei aqui para ela uma mensagem no chat, mas não estou vendo ela aqui. Professor, ela respondeu para você lá no grupo, a conexão dela caiu. Então ela não teve como continuar na aula. Tá bom, fala com ela que se ela tiver alguma dúvida lá, que ela pode me mandar, tá bom? Então, mais uma vez, eu agradeço a companhia dos senhores.
Vai ser liberado lá agora, como eu mandei no grupo, a questão da VA, vocês dão uma olhadinha, qualquer coisa vocês me falam, tá bom? Eu vou entrar lá e vou mandar aula daqui a pouco, 9h30, tá? E aí vocês, qualquer dúvida, pode mandar lá no grupo, pode mandar no particular, não tem problema não, tá bom? Beleza? Beleza, professor. Obrigado, um abraço e até quarta-feira, se Deus quiser. Até quarta-feira. Com Deus aí, professor. Bom dia pro senhor. Obrigado, você também, velho. Tchau, meu Valeu. querido.